Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um podcast Virando Bicho. Esse é um podcast que conecta tutores, veterinários e também pessoas apaixonadas pelo bem-estar animal. Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Shirlane Alcolumbre e eu já vou te pedir para começar a se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Instagram e acompanhar os nossos episódios pela rede social. É isso aí. E nós estamos aqui em um episódio muito especial, que representa setembro, Setembro Amarelo, um mês de conscientização, de escuta e aquele mês de muita empatia, onde vale relembrar como é importante a saúde mental, pessoal e principalmente também dos colaboradores. E como aqui estamos representando os médicos veterinários, gostaríamos de trazer um episódio muito especial para vocês, onde a gente vai falar e abordar esse tema de uma forma muito clara, objetiva, tanto para médicos veterinários quanto para empresas. E nós temos conosco uma psicóloga que é referência em saúde mental nas empresas. E nós vamos abordar esse tema muito importante. Estamos aqui com a Lídia Machado. Seja bem-vindo, Lídia, em nosso podcast para falar esse tema super importante. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada, estou muito feliz de vocês me receberem hoje aqui. Acho que a gente vai falar coisas muito importantes. Com certeza, é um prazer para a gente te receber aqui. A gente tem assuntos muito importantes para falar, não só da saúde mental do médico veterinário, mas também para a saúde mental dos colaboradores como um todo, né? Muitos médicos veterinários e muitas pessoas que acompanham a gente também, eles têm estabelecimentos, são empreendedores, e a gente lembra também que esse ano, em maio desse ano, saiu uma normativa que é a NR1, certo? Isso. Onde todas as empresas agora precisam fazer um laudo de avaliação da saúde mental dos seus colaboradores, não é isso, Lídia? Explica pra gente como é essa normativa, como ela deve ser feita, quem pode fazer e como é que ela funciona. Perfeito. A NR1, ela traz normas e regulamentações referentes à saúde e segurança no trabalho. Então, quando a gente traz isso para a parte psicológica, né, ela incluiu nessa atualização o diagnóstico e o gerenciamento do risco psicossocial, que são todos os aspectos do trabalho que têm o potencial de adoecer o colaborador. Então, a gente está falando não necessariamente de olhar para a doença mental já estabelecida, não é só aquele trabalhador que já está com burnout, já está com uma crise de ansiedade, mas é de investigar antes disso. O que acontece, né? Quais são os aspectos ali do trabalho relacionais, de comunicação, de processos de dentro da empresa que podem gerar um nível de estresse e que quando esse colaborador é exposto a esse estresse de forma prolongada, ele pode desenvolver sim um adoecimento mental ou emocional. Então a normativa, ela vem no sentido de trazer um olhar preventivo também para a saúde mental através do desenvolvimento de ações, planos e projetos que cuidem da saúde mental dos colaboradores, né? Aí a gente faz para isso um diagnóstico de risco psicossocial, então a gente avalia aquele ambiente de trabalho ali, identifica quais são esses fatores de risco para trazer propostas de ações que venham mitigar ou eliminar completamente aquele risco e as pessoas não adoeçam, né? Que esse é o nosso objetivo principal. Com certeza. E esse laudo é anual, certo? Isso, ele precisa ser atualizado de 1 a 2 anos. Então a empresa precisa, a partir desse diagnóstico, ela precisa desenhar um plano de ação e implementar essas ações. Então, não é só para a gente identificar, é para a gente fazer algo a respeito, né? Quando a gente sabe de alguma coisa, a gente tem mais responsabilidade em cima daquilo. Então, a gente precisa atuar nesse plano de ação e depois medir novamente. E isso até ajuda a gente a ter métrica, né? Para saber se as nossas ações que a gente está implementando, elas estão sendo eficazes, elas estão funcionando, qual é o feedback que a gente está recebendo da equipe. Se não está legal, a gente ajusta e busca outras estratégias, mas isso precisa ser um processo contínuo. Você tem percebido Perfeito. que as empresas têm aderido a essa normativa? Ainda é um desafio para o empresário olhar para a saúde mental como um investimento. Geralmente, questões de saúde no geral, elas são vistas como um custo pela empresa, né? Então, o trabalho tem sido muito de conscientizar o empresário do quanto tudo que acontece em todas as empresas acontece por conta de pessoas. E aí, se a gente não cuida das pessoas, inevitavelmente, em algum momento, a nossa empresa vai falhar por conta das pessoas que também estão ali adoecidas, né? E aí, é esse trabalho de conscientizar o empreendedor de que isso é um investimento a longo prazo, que não são ações pontuais que vão resolver problemas, né? Elas contribuem. A gente falando aqui de Setembro Amarelo, é uma ação pontual, tem uma campanha que é internacional, que fala sobre saúde mental,
mas a gente não pode ficar só nisso, né? A gente precisa ter algo mais estruturado, porque a gente sabe que todo dia, especialmente no âmbito da medicina veterinária, a gente está lidando com um impacto emocional muito grande, com cobrança, com pressão. Então, isso mexe com a saúde do trabalhador, né? E aí é importante a gente ter essa estrutura um pouco mais coesa, assim, um pouco mais fortalecida. E essa normativa, ela tem que ser feita por todas as empresas de qualquer porte ou tem quantidade mínima de colaborador? A princípio, o Ministério do Trabalho fala que são todas as empresas. Ele não deixa muito claro se tem necessariamente alguma diferença na forma da gente fazer essa avaliação numa empresa de pequeno porte e uma empresa de grande porte. O que ele orienta é que a gente utilize para esse diagnóstico ferramentas validadas, né? Então eu vou lá pesquisar, eu e a minha equipe de psicologia, a gente não pergunta coisas que a gente criou da nossa cabeça porque a gente achou interessante perguntar. A gente traz questionários, formulários que são cientificamente comprovados para pesquisar esse tipo de risco. Então essa é a orientação até então do Ministério do Trabalho a respeito disso. Lembrando que você faz esse tipo de serviço, esse relatório, não é mesmo? Isso. A gente tem alguns projetos de saúde mental corporativa, dentre eles o diagnóstico de risco psicossocial, que é para essa adequação da NR1, né? Mas a gente também dá outros tipos de suporte para empresas, como plantão psicológico, a gente faz canal de denúncia, a gente desenvolve treinamentos, workshops de educação emocional, tudo para fomentar essa saúde mental de forma preventiva. Então, a gente quer, ao máximo, aumentar o nível de consciência das equipes para evitar que as pessoas adoeçam. Como é que é esse plantão? Achei interessante. Tem esse plantão e tem também a denúncia. E como é que funciona? Isso. O plantão psicológico, ele é o atendimento efetivamente dos colaboradores de uma empresa por profissionais de psicologia. Então, a gente tem uma equipe de psicólogos que pode atender os funcionários nessa modalidade de plantão. A gente distribui ali turnos e nesses turnos tem um psicólogo disponível para atender as pessoas daquela empresa. Esse atendimento pode ser presencial, então a gente se desloca para ir à empresa. Se a empresa tem uma estrutura ali para nos receber, né, uma sala adequada, ele pode ser online, ele pode ser presencial na nossa unidade, e aí os funcionários precisam se deslocar para fazer o atendimento. Mas isso traz aí o acesso a um serviço que muitas vezes é inacessível para a maior parte da população, Sim. né? Sim. Dificilmente um colaborador, ele tem essa reserva de capital para investir na saúde mental, para fazer uma terapia, né? Para fazer uma atividade que ajude como terapia, né? A gente sabe que esse é um papel muito importante. E é importante a gente pensar na saúde mental dos nossos colaboradores, porque eles estando bem, eles dão o melhor pela empresa, né? Eu sempre digo que o colaborador feliz, ele te entrega muito mais, né? Com certeza. Isso é muito importante. Ele é a essência da empresa, né? Com certeza. E o ser humano, ele é relacionamento. E não vai ter jeito. É complexo, então tem que trabalhar. Eu acho porque há muito tempo tinha essa questão que a saúde mental, tipo assim, algumas empresas já tinham plano de saúde para os funcionários, porém, não abordava tanto essa questão de incluir essa parte psicológica. Uhum. Então, é muito necessário tratar tudo, não tem como tratar separadamente, e a mente tá bem junto. Eu até acho interessante, relatando aqui para ti, que eu lembrei de um episódio, tem alguns funcionários de uma equipe que eu fiz um treinamento de banho em tosa para banho medicamentoso, banho em cachorro, essas coisas, porque eu sou dermatologia veterinária, e o mais interessante é porque na parte de banho e tosa, na parte que o animalzinho entra lá, que é o que roda a maioria das clínicas que fazem pet shop, é onde tem mais contato com a pessoa, não é? É onde você entrega seu animalzinho, ele tem um contato de tato ali o tempo todo com um colaborador. Então, se aquele colaborador não estiver bem, a secagem, o banho, o manuseio, o toque no animal vai ser mais dolorido. Então, por isso que hoje tem crescido, justamente devido às redes sociais, devido ao excesso de câmeras, muitas denúncias de creche, denúncias de pet shop, denúncias de clínica por maltrato dos animais. Porque a gente entende que tem pessoas que não tem como estar naquela linha de frente para estar com aquele contato com os animais. Então, acho que isso deveria ser uma parte de muito alerta para donos de clínicas, pensando dessa forma, inserindo a normativa, como você está abordando. Com certeza, né? Até porque uma pessoa que está instável emocionalmente, a gente não está dizendo que dificuldades e problemas não acontecem. Isso todo mundo passa, não é todo dia que a gente vai estar bem, né? Mas quando uma pessoa está num nível de instabilidade ou vulnerabilidade emocional, a probabilidade dela estar mais desatenta no trabalho aumenta muito, né? Dela não se atentar aos procedimentos básicos, ela ter menos cuidado, ela falar de qualquer jeito. E isso impacta não só na relação entre as pessoas da equipe, mas justamente
na relação com os tutores, com o animalzinho. E a gente sabe que dentro da medicina veterinária a gente está lidando com vidas, né? Então, qualquer erro, qualquer processo de falta de atenção tem um impacto muito grande, né? Então, é preciso ter cuidado mesmo. Além do que, eu acredito que os animais, eles absorvem muito a nossa energia em relação, assim, ao como a gente está. Então, eles são muito sensíveis para essa parte, se você tá triste, se você tá zangado, se você tá feliz. E eu acho que isso dificulta até o teu manejo, né? Vai ser até muito mais difícil, como ela colocou assim, o exemplo do banho e tosa. É muito mais difícil você manejar um animal quando você não tá bem, quando você tá agressivo, você tá instável emocionalmente. Né? Eles absorvem isso, porque Eles pro sentem. animal, eles já sente que é uma ameaça. Muitas das vezes, ou eles vão ficar com mais medo, ou eles vão até ficar mais reativos. Porque como eles têm essa sensibilidade, é um animal que pode se tornar até mais agressivo durante aquele banho do que o normal, porque ele está absorvendo aquela sensação de instabilidade, né? Isso é muito importante. E falando especialmente sobre esse mês, né? A gente está no mês de Setembro Amarelo. Dentro das empresas, ele está sendo muito lembrado de forma pontual para a gente cuidar da saúde mental nossa, dos nossos colaboradores, dos nossos colegas, da sociedade como um todo, né? Mas o que a gente pode fazer para esse Setembro Amarelo não ser apenas no mês de setembro e sim se tornar uma cultura dentro da empresa? Né? Como a gente pode colocar essa sementinha lá de não lembrar disso só no mês de setembro? Eu entendo que é muito importante os gestores, os líderes em geral, o empreendedor ali que tem uma clínica, que tem o seu espaço, trazer muita coerência entre o seu discurso e o seu comportamento. Então, quando a gente fala de saúde mental, de fomentar um ambiente psicologicamente seguro e saudável, a gente precisa trazer esse alinhamento entre o discurso e a prática. Então, se na minha empresa eu falo que aqui a gente tem uma comunicação clara e transparente, mas na hora que um colaborador vem me fazer uma crítica, me dar um feedback negativo, eu sou reativa, eu estou passando uma mensagem incoerente, um comportamento incoerente ao meu discurso, né? Então, o que a gente consegue trazer de mais efetivo para fomentar essa segurança psicológica é coerência. Então, é seguir ali os meus valores, a minha cultura, a minha visão e fazer isso na prática, né? Isso faz com que a nossa equipe, ela veja que não é só um discurso bonito que está lá na parede, num papel, mas que a gente vive isso de fato, né? E a gente sabe que desde criança a gente aprende muito mais pelo exemplo, né? Sim, então, quando certeza. A gente tem quem se espelhar, isso fica muito mais fácil da gente incorporar também esses comportamentos e disseminar isso dentro da organização, né? Ações pontuais, assim, são legais, mas é legal também que a gente possa trazer perenidade para isso. Então, Setembro Amarelo a gente conversou sobre saúde mental, sobre autocuidado, o que a gente vai continuar fazendo ou falando ou mostrando no nosso comportamento que reforça isso ao longo dos outros meses, para não ficar só naquele momento, né? Perfeito. Ferramentas, no caso, né? Então, assim, baseado no que você explicou, quais sinais de alertas os gestores, né, no caso, e colegas de trabalho devem perceber em alguém que pode estar em sofrimento emocional? Assim, de uma forma bem prática, assim, você tem uma equipe, já tem alguns sinais que já vai mostrando ali, naquele momento. É sempre importante a gente estar atento para os extremos. A gente quando convive muito com uma pessoa, já sabe mais ou menos como é o jeito, né, usual daquela pessoa, como é que ela se comporta, como ela fala, como é que é o humor dela no dia a dia. Sim. E aí, quando a gente observa que essa pessoa vai para um extremo, esse é um ponto de atenção. E aí, quando eu digo extremo, é a pessoa que ela é tranquila, ela conversa normal com todo mundo, aí de repente ela começa a se isolar, ela não participa mais, ela não interage mais no grupo do WhatsApp, ela não fala mais direito com as pessoas, ela não almoça mais junto com a equipe, ou então ela passa a tentar compensar aquela sensação desconfortável emocional que ela tá com uma falsa simpatia, então ela passa a ser muito mais expansiva do que ela era. Extremos são sempre perigosos. O excesso de sono, a pessoa que está sempre com muito sono, sempre muito cansada, isso pode ser um indício de exaustão. Ou uma pessoa que tem insônia. Deve ser falta de vitamina. Não, tô falando da tua empresa. Não, Eu achei que era eu. não, tô falando da tua empresa. Não, mas serve pra mim também. Tem que se observar também, é verdade. Não, ainda tem isso, porque assim, a gente fala muito do cuidado com o próximo, né, da saúde mental, a gente tá colocando aqui do médico veterinário e do colaborador, mas a gente tem que também lembrar da gente, né? Com certeza. A gente, às vezes, tem, ainda mais nós, mulheres, que somos mães, temos que nos dividir em 20. Essa aqui não dorme à noite com os filhos. Ainda grava assim, podcast, tá, a gente? exaustão Então... mental, ela tá ali, né? Então, a gente também tem que fazer essa autorreflexão de cuidado.
né, da nossa saúde mental, que a gente também, também consegue liderar de forma melhor, consegue se conectar com os outros de forma melhor. Com certeza. Então é importante olhar para esses extremos, né? Ou a pessoa está com muito sono, ou ela tem insônia, ou ela come muito, ou ela perde o apetite completamente. Mudanças inesperadas de humor. A pessoa que era tranquila, simpática, gentil, de repente está irritadiça, qualquer coisa para ela vira um problema, responde torto para todo mundo. Então, alterações muito bruscas de humor, a gente precisa investigar o que está acontecendo, porque aquela pessoa está indicando através do comportamento dela que algo não está legal com ela, ainda que ela não tenha consciência disso e que ela acha que ela está normal. Mas quem tá de fora percebe que às vezes não tá tão normal assim, né? É muito bom a gente treinar essa sensibilidade, né? Lídia, eu queria te trazer aqui alguns dados, dados importantes que a gente tem na medicina veterinária, né? Os veterinários, eles têm risco de suicídio de até 3,5 vezes maior que a população em geral. E 75% dos veterinários relataram ter sofrido burnout em algum momento da carreira. 61% sentem exaustão emocional no dia a dia e 58% relatam fadiga por compaixão. 50% também consideraram já em algum momento da vida deixar a profissão por causa de questões de saúde mental. O médico veterinário, a realidade da medicina veterinária, esses dados mostram que os médicos veterinários estão entre as profissões que mais sofrem com burnout e índices de suicídio também. Na sua visão, o que torna esses profissionais tão vulneráveis a essas alterações emocionais? Eu entendo que são muitos fatores, mas o principal é a carga emocional envolvida na profissão em si, né? A gente está lidando com vidas e a gente não é diferente do médico de humanos, né, que está lidando diretamente com a pessoa. O médico veterinário, ele tem o animalzinho, que é aquela vida que ele precisa cuidar, e tem toda a relação com o tutor, com a família do tutor, que causa também uma pressão emocional naquele profissional. Então, isso faz com que, se essa pessoa não tem um bom manejo das suas próprias emoções, não consegue estabelecer limites claros, né, absorve muito dessa demanda emocional, ela acaba, sim, se prejudicando e adoecendo. Fora questões de ser uma profissão que muitas vezes não é tão bem valorizada no mercado, então a pessoa precisa ralar muito para conseguir uma remuneração que seja adequada, que seja digna, que seja coerente. Então isso traz uma sobrecarga de trabalho mesmo para o profissional e as decisões difíceis que precisam ser tomadas, né? Quando a gente fala aí de eutanásia, quando a gente fala de pacientes crônicos e que o médico veterinário dá uma orientação ali para o tutor não segue e depois tem uma relação de culpa. Isso é muito difícil de lidar quando a pessoa não tem uma estrutura emocional preparada e fortalecida para receber esse impacto, sabe? Sim. É muito importante que essas pessoas, elas tenham essa visão e tratem esse lado emocional, né? Para elas saberem se posicionar dentro dessas situações, né? E não absorverem essa carga emocional. Porque é muito comum, e eu acho que assim, eu comparando por experiência própria, é muito comum no início da carreira você absorver essa sobrecarga mais intensamente. Em que sentido? Você aceita tudo que falam para você. Então, a gente passa por julgamentos, querem impor responsabilidades que não são nossas, porque muitas das vezes os tutores, eles deixam para levar o seu animalzinho quando o seu animalzinho já não tem muita chance de tratamento. E aí, eles querem fazer uma cobrança maior em cima de você, ou pior, eles, às vezes, têm chance de tratamento e eles querem optar pela eutanásia e querem te pressionar a fazer essa eutanásia. Então, é até muito importante falar isso aqui, que sim, a gente pode exercer a eutanásia, isso é tá na nossa legislação de médico veterinário, porém, a gente não é obrigado a exercer quando as pessoas pedem pra gente ou impõem pra gente. Quem tem que decidir se é o momento certo ou não da eutanásia do animal é o médico veterinário. A decisão de fazer ou não é do tutor, mas o momento certo de fazer é o médico veterinário. Não é o tutor que tem que chegar e dizer o momento que ele quer que faça. Porque muitas das vezes tem chance de tratamento e o tutor não quer investir, não quer gastar. E isso gera uma sobrecarga emocional para o médico veterinário. Que é uma coisa que eu sempre digo, ninguém faz veterinária por dinheiro. Não faz, porque é uma profissão que não dá dinheiro, né? É uma profissão que você escolhe por amor.
E quando você está nessa profissão ligada por amor, por sentimento, porque você ama os animais, você muitas das vezes é influenciado, entendeu? São tendenciosos com você. Ah, doutor, que pena, não tenho mais dinheiro para fazer o tratamento do cachorrinho. E aí às vezes você tira até do próprio bolso para ajudar aquele animal, porque a gente sabe que infelizmente ele está com uma família, com tutores que não estão valorizando aquela vida. Então, tem muitas coisas aí que somam, né? E eu vejo que quando os recém-formados, eles são mais susceptíveis a essas crises emocionais, justamente porque eles ainda estão sem esse preparo emocional. Então, é importante fazer esse alerta para essa geração, para esse pessoal que está saindo da faculdade desde cedo, ter esse olhar atento e tomar conta da parte emocional deles, né? Mesmo que não seja via empresa, via clínica, mas por eles mesmos, para eles terem esse olhar de cuidado da saúde mental desde cedo. Com certeza, isso evita aí muito desgaste, né? E evita muito adoecimento também. E até a própria desilusão, como tu comentou, né? Que 50% pensa em deixar a profissão por questões de saúde mental. Então, quanto profissional bom, o mercado não perde, porque as pessoas estão adoecendo. E aí, se a gente cuida, se a gente trabalha de forma preventiva, a gente consegue trabalhar melhor esses números aí, porque são bem impactantes. Sem contar também porque é um mercado que mais cresce, né? Mas tem essa contrapartida com relação ao lado profissional. Mas, assim, o que eu percebo com alerta, com o uso da tecnologia, com o avanço, eu sei que é muita tecnologia, um pouco também as pessoas se afastam de certa forma. Hoje a gente já vê menos empatia do que antes, só que os profissionais, igual ela falou, escolhe por amor. Mas já tem que vir desde a faculdade mesmo, esse espírito de você ir buscar, além da tua profissão, a parte técnica, porque é onde o profissional consegue se destacar. Um exemplo, você é psicóloga, né, que é uma profissão também que lidar com saúde, e saúde mental também é algo muito puxado, porque você vai ver muitas coisas e você vai ter que lidar com aquelas emoções, é uma sobrecarga emocional elevada. Assim também tem a parte da veterinária, só que você vai para a parte do empreendedorismo, vai para a parte de também estudar um pouco de coach, de comportamento, estudar finanças, que vai além da tua parte técnica, né? Digamos que você sai do molde centralizado da psicologia. E eu vejo que uma das resoluções para a medicina veterinária é ela também avançar nessa parte, ela avançar de estudar um pouco o mercado de trabalho, ela estudar, decidir logo como que ela vai se especializar, onde ela vai atuar, onde tem características que encaixam mais no perfil comportamental dela, ou se vai ser pequenos animais, se vai ser grande, ou se ela vai ser uma especialista de pele, ou se ela vai ser uma cirurgiã. Então, esse perfil comportamental, eu acho que a pessoa já tem que começar a traçar desde a faculdade dela mesma, para quando ela chegar no mercado, ela está mais preparada para enfrentar, digamos, os desafios que se encontram. Porque a tendência é que o mundo vai piorar, ele não vai melhorar. Isso daí é bíblico, é profético e está escrito e vai acontecer. Agora, a questão toda é o seguinte, a gente se preparar. Com certeza. Não tem como, né? Vai ter que se preparar. Verdade. E vamos, porque o negócio ficou ter... Ai, meu Deus, essas conversas psicológicas. Você sabe que a Larissa é quase uma psicóloga, né? De dom só. Não, mano, ela ia fazer psicologia, ela estuda psicologia. Estudo. Ela cuida das amigas que não são muito boas. Ei, não vira terapia aqui agora. Não, mas é verdade. A Larissa gosta muito dessa parte de comportamento, de alterações eu gosto muito de psicológicas. E é muito legal, ela tem esse entendimento muito legal. Além de uma grande veterinária, é uma amiga quase psicóloga que eu tenho. É quase, não estudei não, amiga. É só de dom meu. Quando vai. Ai, mas é interessante poder se debruçar sobre esses assuntos, porque é isso, facilita a nossa vida pessoal, a gente consegue ajudar melhor as pessoas, Exato. Então é 10/10. Ajudo bastante, eu gosto, né, amiguinha? Ajuda bastante. Antes de ir para a próxima pergunta, gente, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Porque esse programa, esse podcast, ele só acontece porque nós temos patrocinadores do coração, patrocinadores veterinários. Então, nós temos nosso primeiro patrocinador, que é a Lovete, uma distribuidora do coração, que está conosco, onde faz a distribuição de diversas marcas veterinárias do nosso coração. Quem conhece o vermífugo Drontal é dela.
Ah lá, bicho. Olha aí, viu? Olha aí, Usa ó. no seu animalzinho. Os petiscos Spin, Pet, são maravilhosos. A gente vai te dar uma amostra desse também, tá? Ela vai sair daqui cheia de amostra para os filhos pet dela. É também da Lovete. Eu gostaria de agradecer também a Aveste, que tem produtos maravilhosos, linha dermatológica, que faz parte do meu coração. Nós temos a Droga Vet, que é a farmácia de manipulação. Se teu animalzinho não consegue tomar nenhum medicamento, é ruim para dar para ele, a gente consegue formular na dose, na formulação correta, em forma de biscoito, em forma de geleia, e tudo fica fácil para ele, colírio, De sabor. tem um cardápio. Tem cardápio de sabores. Cardápio, para você ver como o mercado veterinário não para. E nós temos também a MSD, que é uma das nossas patrocinadoras aí, que é a responsável pelo Bravecto, né? Prevenção de pulga e carrapato. Você está sabendo que agora tem um Bravecto, que a prevenção dele é por 1 ano, em uma única aplicação? Agora nos bastidores, eu fiquei chocada. A gente estava conversando vai sobre querer? isso. Não, já tem em Belém, já está aplicando, tá, gente? Em vários locais, pacientes meus já estão fazendo e estão amando, sem nenhuma reação, tá? Nenhuma reação, nenhum efeito colateral e prevenção por 1 ano. Mas a gente também tem a Royal Canin. Exatamente. Linha de alimentos super premium para cães e gatos, de alta qualidade, alta matéria-prima. E tem também a linha terapêutica para Maravilhosa, né? várias doenças de cães e gatos. A gente tem o Vet Life, o centro veterinário, que é a nossa clínica do coração. Cuidado com muito amor e carinho do seu animalzinho. A gente tem o Fast Escova, que sempre é responsável pela nossa produção, né? A gente sempre vem belíssimas aqui, né? E se não acharem belíssimas, por favor, não comentem. Mas escova prática. Mas isso aqui quem fez foi minha filha, ó, pra eu vir gravar. Ai, que lindo! Adorei! E tem também o Santo Fruto, de saladas de frutas especial, e ela mandou aqui uma amostra pra gente. Eu tô amando isso, Tem uma gente. ali pra nossa convidada. Eu tô amando o Santo eu Fruto. também. Olha só, cada eu podcast eu posso comer uma salada de fruta. Santo Fruto. E olha, tem a versão fitness, tá? Pra quem gosta, tem uma que é com iogurte natural e tem outra que é com whey. Essa aqui é a tradicional, proteico. que vem com um moussezinho de leitinho, eu acho. Esse mousse é uma delícia mesmo. Vai E provar a gente vai aqui já ao provar vivo, que é a hora da cores. merenda. Patrocínio Santo Fruto. Hora do recreio. Olha, bonito é muito. Enquanto você vai Degustando. Tem uma colher aí pra você? Não, tá aqui, ó. Sua colher. Pronto. Eu vou lhe fazer uma pergunta, aí você pensa. Vai aí, vai. Deixa um momento aí. Vamos de aprovação. Deixa ela Bora ver se a nossa convidada vai aprovar. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Aprovado? Gente, muito bom. Ai, que muito maravilha, bom, tá Santo vendo? Fruto. Mais um convidado que amou a salada de fruta. Aprovado. Se você quiser saber mais e pedir a sua, só entrar no Instagram, né? Instagram. Lá tem o @Santo pedido. Fruto. Perfeito. E agora nós vamos fazer a próxima pergunta. Deixa ela comer. Pode comer um pouquinho. Pode comer à vontade. Que é maravilhosa mesmo. Que práticas poderiam ser implementadas dentro de clínicas, hospitais veterinários e até universidades para reduzir esse impacto na saúde emocional? Bom, a gente consegue, até a partir da questão da normativa e fazer esse diagnóstico, identificar quais são os pontos prioritários para a gente agir, né? Mas, no fim das contas, é muito importante trabalhar treinamento da equipe. Quando eu falo treinamento, é treinamento em competência comportamental, é treinamento de consciência emocional, é falar sobre gestão das emoções, autoconhecimento. Então, isso pode parecer, a princípio, desconectado do ambiente, né, do contexto da empresa. Mas é exatamente o contrário. Quando a gente aumenta o nível de consciência das pessoas, quando a gente ensina para elas a nomear as emoções, a entender o que ela está sentindo, a relação de trabalho muda completamente. Porque a gente diminui aqueles atritos que são feitos por besteira, sabe? Por uma interpretação errada. Então, isso tudo ajuda a manter o ambiente ali muito mais saudável. Então, a gente consegue trabalhar educação emocional, o próprio plantão psicológico ajuda muito também. Mas é importante a gente lembrar que saúde mental não é só terapia, né? Não é só dentro da área da psicologia. Então, é muito importante também a gente fomentar outras práticas de saúde que
são terapêuticas, mas não são terapias, sabe? Sim, O almoço entre amigas, terapêutico. Isso. Então, hobbies, atividade física, uma alimentação balanceada, saudável, hidratação é fundamental. Um sono de qualidade também é básico para a saúde mental. Então, tudo isso são práticas que, ainda que não sejam de responsabilidade da empresa, obviamente, é de cada indivíduo cuidar de si, Sim. mas a empresa pode estimular e motivar que as pessoas desenvolvam essas práticas, porque ela também ganha nesse processo, né? Olha, baseado nessa pergunta, eu tive outra de curiosidade. É uma coisa que eu vou pegar para mim. Eu estou iniciando a minha empresa do zero, tá? Essa questão de quadro de funcionários, vai ser tudo do zero. Como é que eu já posso colocar dentro da minha empresa, implementar essa questão da saúde mental dos colaboradores como um POP mesmo, como uma das ferramentas que vai ser utilizada desde a implantação dela? Quando a gente trabalha com uma equipe menor, às vezes acaba começando mais fácil, porque a gente tem um contato mais próximo com as pessoas, né? Então, ter reuniões frequentes para ouvir as pessoas, não é só reunião de feedback onde eu vou falar onde a pessoa está acertando, onde ela está errando, mas é ouvir quais são as percepções dela a respeito do trabalho, o que está acontecendo na vida dela. Porque, às vezes, a gente vê uma pessoa mal-humorada no trabalho e acha que só acordou com o pé esquerdo. Mas não, às vezes ela está passando por uma dificuldade na família, uma questão de saúde, uma questão financeira, e a gente não está entendendo que tem um contexto muito mais amplo, que a pessoa tem outra vida fora dali, né? Então, ouvir as pessoas é fundamental. Para quem está começando o negócio e não tem tanto recurso para investir na contratação de serviços, terceirizados, etc., é muito importante, ao menos, começar com esse processo de escuta ativa. Porque aí a gente já consegue trazer a pessoa para junto, sabe? E não é ouvir e deixar pra lá, mas é ouvir, compreender, ainda que a gente não vai resolver o problema da pessoa, né, que nem sempre é possível, Sim. mas a gente ofereça suporte, eu posso te ajudar de alguma forma, se eu te ouvir, já te ajuda, às vezes a pessoa só quer falar. O acolhimento, Exatamente, ter um ambiente seguro para ela se expressar já é suficiente naquele momento para ela dar uma aliviada naquela carga que ela tá sentindo, né, então isso é uma forma muito acessível da gente começar a trabalhar a saúde mental. E como é que colocam algumas ferramentas onde não misture tanto? Por exemplo, você é um CPF para uma empresa, igual as pessoas tratam, né? A maioria das pessoas, mas lógico, aquela pessoa tem sentimento, tem tudo. Mas para não misturar, para não ficar assim, agora é amiguinha do dono, aí já fica naquela coisa mais assim, à vontade. Mas como é que consegue colocar um limite entre a escuta sem tornar tão íntimo ao ponto que você consegue resolver, aplicar algumas ferramentas e também não ficar muito assim, só na amizade vai indo. Porque eu já vi vários vídeos com relação a isso. Sim, é verdade. Às vezes até o próprio colaborador confunde um pouco as coisas, Exatamente. né? Como é que faz isso? E acha que tem uma permissão ali porque consegue se expressar. Então é importante justamente estabelecer esses limites, deixar claro que, eu tô aqui para te dar suporte, mas a gente não pode esquecer que existe uma empresa aqui e que o nosso objetivo é fazer essa empresa continuar funcionando. Afinal, é essa empresa que possibilita X empregos, é essa empresa que possibilita que você tenha essa renda. Então, trazer a consciência para o colaborador também de que ele faz parte de algo maior, de que não é tudo sobre ele, que a gente pode oferecer um suporte inicial ali, um acolhimento, mas que tem um contexto maior também que ele precisa respeitar. E aí é interessante até a gente pensar em trabalhar com um plano de ação e dar suporte para a pessoa nisso, né? Então não só ouvir, acolher, mas ok, essa é a sua queixa, o que a gente pode fazer agora? E ajudar ela a identificar estratégias para resolver, porque às vezes a pessoa está numa situação que ela se sente tão perdida que ela nem consegue enxergar a luz no fim do túnel, né? E quando vem uma visão de fora, a gente de repente consegue sentar e estruturar algo. Então você está com um problema financeiro, por exemplo, o que a gente pode fazer? Você tem uma planilha de controle? Eu vou te oferecer, vou te dar uma planilha, então vou fazer para ti e tu vai começar a controlar as tuas finanças para poder pagar as dívidas que tem, etc. E dar ferramentas nesse sentido, estimulando a ação, né? Porque a gente acaba que só sai do problema quando a gente age. Se ficar só parado reclamando, nada acontece, né? Sim. Excelente. É importante isso, né? Essa parte do acolhimento é muito importante, principalmente quando você tem uma equipe pequena. É importante para eles se sentirem acolhidos, né? Que eles estão todo dia ali contigo, as mesmas pessoas. E eu sempre digo também para os meus colaboradores que é muito importante que eles se sintam bem lá na empresa, porque eles ficam a maior parte do tempo acordados do dia deles lá na empresa.
mais tempo até do que com a família. Então, é importante esse acolhimento, eles se sentirem bem no estabelecimento, né? Em relação ao autoconhecimento, tu acredita que o autoconhecimento ele pode ser um bom recurso para a gente, um recurso de proteção contra essa questão da exaustão e do adoecimento mental? Com certeza. Como colocar esse autoconhecimento na nossa vida? Bom, o autoconhecimento, ele é esse processo da gente entender um pouco mais da gente mesmo, né? A gente cresce, chega na fase adulta achando que a gente se conhece, mas quando a gente vai fazer uma análise minuciosa da nossa vida, a gente vê que, tem comportamentos, às vezes, que vão contra os meus próprios valores, que eu tenho, falas, né, relações, que às vezes me machucam e que eu continuo lá. Então, se conhecer é um processo de investigar por que eu sou do jeito que eu sou, por que eu tenho esses pensamentos, por que eu tô me sentindo dessa forma em determinada situação. Então, quando a gente estimula isso, estimula perguntas, porque não é só sobre a gente encontrar as respostas, mas é sobre a gente fazer muitas perguntas, a gente consegue entender melhor o nosso funcionamento. E esse entendimento é a base para a gente construir tudo na nossa vida, porque se eu entendo quais são os meus limites, né? Quais são os meus valores? Eu consigo construir relações pessoais ou de trabalho muito mais alinhadas a isso, muito mais alinhadas ao que faz sentido na minha vida, né? E aí melhora tudo. Então, se conhecer é essa estrutura base, assim, que sustenta a nossa saúde mental, né? E aí a gente pode estimular isso com nossos colaboradores, né? Trazendo sempre esses questionamentos, né? Fomentando perguntas. Então, vocês já se questionaram? Por que vocês estão se sentindo assim? Você sabe dizer em que momentos você mais se sente dessa forma? Isso faz com que a pessoa comece, é verdade, olha, eu nunca parei para me perguntar isso. Isso vai plantando uma sementinha ali. E aí, no dia a dia, de repente, ela começa a se questionar mais, a se perceber mais, né? E aí, isso aí vai ajudando ela a se conhecer cada vez mais, né? Olha, eu tenho até 2 colocações com relação a isso. É tão interessante porque, pelo menos assim, eu como mãe, um dos meus filhos falaram muito cedo. E eu desde cedo ensinei para eles nomear o sentimento deles, o que eles sentem. Por que você está sentindo isso? Ensinei. Raiva. Mamãe, tô sentindo raiva. Aí, por exemplo, ia assistir algum desenho, alguma coisa. Ele já identificava o personagem, estava sentindo tristeza, alegria. Então, eu sempre ensinei muito isso para eles desde pequenininho. E quando eu tinha 15 anos, por volta de 14, 15 anos, que eu morava só para estudar, alguém responsável por mim, mas não eram meus pais. E aí eu tinha aquela fase que eu tinha que aprender a lidar comigo mesma. Descobrir, porque eu não tinha minha mãe o tempo todo, ela só ia uma vez no mês. Eu não entendi o que acontecia direito. E era engraçado porque eu fazia a terapia do espelho. Eu chegava na frente do espelho, eu conversava com ele, eu falava que das minhas qualidades, eu falava que eu ia conseguir vencer aquele problema, eu fazia altas afirmações no espelho, e naquela idade aquilo me ajudava muito, porque naquela fase, entrando ali na adolescência, e foi muito tranquilo para mim atravessar essa fase, porque eu estava conseguindo descobrir o que eu era. Mais tarde, eu fui descobrir, né, que eu fazia uma ferramenta poderosa e eu não sabia que eu estava fazendo aquilo, entende? Então, eu acho assim, e eu entrei, já tem uns 3 anos, assim, pessoal, que eu entrei nessa jornada do autoconhecimento de forma mais profunda, né? Fazendo curso, fazendo imersão, agora entrei numa mentoria, e eu acho que é muito importante, porque, igual eu falo, o mundo é muito rápido, e a gente vai passando e a gente não se identifica com as coisas que vai acontecendo. E eu falo isso porque a gente lidar com uma classe que, igual tá falando, é muita rotina, é plantão, atende um animal, lidar com tutor, atende o WhatsApp, atende o celular, e não consegue, no dia a dia, nomear seus sentimentos e falar o que está sentindo, e substituir esse sentimento por aquilo afirmativo que vá lhe fazer melhor. Então, assim, o autoconhecimento, para mim, hoje, ele é a essência. Tem que ser essencial. A gente é em constante mudança, você não vai parar de mudar nunca, não vai chegar num ponto assim, oi, aqui tá legal, não. Até o fim você vai estar mudando. E o autoconhecimento, ele vai te ajudar muito, muito a evoluir e não ficar doente. Eu vejo assim, é uma coisa que ajuda bastante. Todas as pessoas que estiverem escutando, investem em autoconhecimento, porque a saúde emocional, ela não ensina na escola, infelizmente.
muitas famílias não ensinam inteligência emocional, inteligência financeira. E quando a gente sai assim, vamos pro mundo, nossa, é um choque muito grande. E a inteligência emocional, ela faz parte do sucesso de qualquer pessoa, para ter uma vida próspera. E não é só próspera de riqueza, é próspera em todos os sentidos, e principalmente na questão relacional. Com certeza. Que lindo o seu depoimento. Eu te falei que ela era meio psicóloga. Intuitiva, né? Te falei, eu tô só aqui, sabe? Não, De mas nada, é verdade. mas é verdade. Eu tenho Tudo uma isso que a jornada. Larissa falou é verdade. Mas de forma prática, assim, vamos supor uma pessoa que esteja, que não tem esse autoconhecimento, esteja Começar. começando. A Larissa, ela teve esse insight de conversar com o espelho. Isso é fantástico. Mas nem todo mundo tem. Como essas pessoas podem ir atrás de livros, por exemplo, de grupos de autoajuda? Vamos supor que seja uma pessoa recém-formada, que quer fazer da carreira dela uma carreira próspera em todos os âmbitos, que não quer ficar doente, como muitos, infelizmente, muitos colegas. Então. Elas podem procurar através de livros, de podcasts, de sites. Quais são as opções hoje Começar que a gente assistindo tem? aqui, ó. Podcast Virando Bicho. Também, mas aqui é só o start. Vai. Olha, a internet, né, a tecnologia ajuda a gente muito nesse aspecto. Não tô dizendo ninguém, gente, pra fazer terapia com o chat GPT, pelo amor. Ei, essa é boa, essa é boa, favor. essa é boa. Isso é uma pauta para um outro podcast. Esse é um outro podcast. Mas a gente consegue muito conteúdo de qualidade na internet para que a gente possa realmente começar esses questionamentos, né? Entender um pouquinho dos conceitos para aplicar na prática. Mas uma das ferramentas que eu mais gosto, que tem meu coração, como vocês falam, é a escrita terapêutica. Porque é uma ferramenta acessível, todo mundo pode fazer em qualquer lugar. Eu posso escrever no bloco de notas do celular ou no caderno, se eu gostar de papel e caneta. Mas escrever sobre o que você está pensando ou sentindo é uma ferramenta poderosíssima para compreender. Então, ao escrever, a gente está ali elaborando o que a gente está pensando, a gente começa a trazer esse diálogo interno, como tu fazia com o espelho, a gente pode fazer isso através da escrita. E fica tudo ali registrado para que a gente possa consultar depois também. Então, é uma informação que não se perde, porque muitas vezes a gente até acha que reflete, né? Voltando ali para casa, eu vou pensando e tal. Dormiu, acordou no outro dia, eu já não lembro mais o que eu refleti. Aquele insight que eu achei tão sensacional na hora, passou. Então, quando a gente escreve, isso fica ali registrado e fortalece aquele aprendizado. Então, é uma ferramenta super acessível que todo mundo pode experimentar, se permitir experimentar. Ó, vai deixar viu, ler o pessoal? O quê? Já te mostrei. Ela vai esconder, ela vai deixar o meu dela. Mano, não tem problema. Não tem problema com as minhas escritas. Aí é muito bacana isso, porque é uma forma prática, de custo zero praticamente, e assim, papel, a pessoa caneta, vai mano. cada vez mais, e outra ainda vai resgatar a questão, se puder fazer até num diário, melhor, porque aí você ainda resgata a questão da escrita, caligrafia. E assim, a gente diminui os estímulos externos, né? Porque eu tô escrevendo aqui no meu celular, aí chega uma notificação, aí alguém fala no WhatsApp, e tudo tira a concentração. E querendo ou não, a tela do celular ele te dá ansiedade, né? Já tá comprovado. E o próprio ato da mobilidade, da coordenação motora fina que a gente usa para escrever, né, traz uma presença maior. Então eu preciso estar mais atenta quando eu estou escrevendo. Eu tenho um contato, uma conexão maior com aquele momento do que a gente só digitar no celular, né? Daqui a pouco as pessoas não sabem mais nem escrever no papel. É verdade, cartinha. Hoje até o bloco de nota tá aqui, ó. Você vai falando, ele vai escrever. Você nem escreve mais, só fala. Só fala. É um perigo mesmo. Ai, inclusive, tinha até uma pergunta pra você sobre isso. Você ia fazer a pergunta pra ela. Sobre escrita terapêutica, mas ela já adiantou. Ela já falou. Se tiver com pressão no trabalho, gente, pega um caderninho escondido, ó, escreva. Exatamente. É muito importante. Além da escrita, é muito importante a gente se conectar com o nosso corpo, sabe? Geralmente, esses momentos de variabilidade emocional, a gente fica muito mental, assim, né? Os pensamentos ficam muito acelerados e a pessoa começa a ficar ansiosa, né? E vários outros sintomas físicos vão acontecendo, respiração alterada, batimentos cardíacos, etc. Então, quando a gente se conecta com o corpo, a gente traz presença. A nossa mente, ela viaja, ela pode estar em 1000 lugares ao mesmo tempo, mas o nosso corpo não, ele só está aqui.
nesse momento. Então, trazer a atenção de volta para o corpo ajuda a gente a regular um pouco mais. Isso a gente faz com respiração consciente, a gente faz estimulando os 5 sentidos. Então, o que eu estou vendo ao meu redor, eu posso nomear em voz alta. O que eu estou sentindo no meu corpo? Eu estou sentindo no meu óculos, estou sentindo no meu cabelo. Que cheiro eu estou sentindo nesse ambiente? Que ruídos eu estou ouvindo? Isso tudo traz a gente como se puxasse a alma de volta, sabe? Pro corpo, pra gente presentificar. Acorda, mano. Mas é verdade, isso é bem interessante. Uma coisa que eu sempre venho puxando bastante é você estar presente naquilo que você está presente. É porque muitas das vezes a gente quer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, mas você está fazendo muito automático. Você está ali com o teu filho, mas você está pensando um monte de coisa e não está com ele. Você está com o seu marido, você não está pensando. Aí você está no trabalho, você está pensando em outras coisas. Aí você nem resolve o que você está pensando, nem resolve direito o que você está fazendo, entende? E uma coisa muito interessante, sempre tem isso comigo, é para você sempre fazer uma coisa bem feita, louvável, mesmo que ninguém esteja vendo. Finge que você está fazendo para Deus. Ele sempre vai estar vendo. Então, assim, eu sempre tenho isso no meu coração, principalmente quando eu não estou fazendo bem feito, sabe? Peraí, deixa eu me conectar aqui, deixa eu estar aqui, vivendo esse momento. Eu acho que é muito importante isso, né? Porque às vezes a gente fica com a cabeça muito cheia mesmo, é muita coisa. E lidar com as emoções, digamos que hoje eu acho que é um dos maiores desafios do mundo. E é uma ilusão essa multitarefa, né? Que foi construída aí socialmente. Que Quer fazer enorme. Tudo. Somente a mulher. Égua, tá bom, gente, precisa fazer tudo não. Eu falo a mesma coisa. Tava a menina lá, foi fazer o meu cabelo. Tu que mesmo faz tua unha? Eu falei, não, minha filha, bora terceirizar. Não dou conta de fazer quase nada mais. Bora terceirizar. Não, bora terceirizar, gente. O que não dá conta de fazer, bora terceirizar. Eu não tenho que ser boa em tudo, não. Minha esposa me fala, pô, mas tu não gosta de coisa burocrática, ficar no computador? Eu falei, sim, mas eu já faço outras. Eu não tenho que fazer tudo. Ninguém tem que fazer tudo. É isso que a gente também precisa colocar na cabeça. Você tem dons e talentos. Então, tem aqueles que são mais aflorados. Então, você já trabalha naquilo. E tem outras coisas também que você faz com seus dons e talentos. Mas também você não precisa fazer tudo. Mostrar pra quem? Pra, sei lá, eu sou daquela, se eu puder só ficar de boa, tá bom. Tá bom. Meu filho. Um dia eu chego lá. Ai, meu Deus do céu. Se o pessoal souber meu projeto de vida, como é de rir. Mas agora a gente já tá quase chegando no final, tá vendo? Como conversar esses assuntos é bom demais, mano. Você vai vendo e vai passando e depois já tá no final e você quer falar mais sobre esse assunto, porque ele é muito maravilhoso. E agora eu queria que você falasse pra gente, depois tem a perguntinha da minha amiga, a gente tá quase chegando no finalzinho. Se um médico veterinário que nos ouve hoje quiser começar a cuidar mais da saúde emocional, por onde ele pode dar o primeiro passo de autoconhecimento? Você já falou também da escrita, mas como é que ele vai o passo a passo aí para ele? E deixa aqui, assim, naquela câmera, uma mensagem do coração para milhares de veterinários que nos assistem e também os donos de clínica, como alerta da normativa, para melhorar, porque vai refletir aonde? No bem-estar dos animais, né? Então vamos lá, você, médico veterinário, a minha orientação é comece do jeito que você pode. Assim, não precisa ficar esperando ter o cenário perfeito, né? Ter tudo alinhado, os astros estarem alinhados. Comece, gente, né? Comece do jeito que dá, com as ferramentas que você tem, faça alguma coisa por você. E aí é o básico que funciona. Sono, hidratação, alimentação, um exercício físico. Ai, não gosto. Não precisa gostar, a gente tem coisa que a gente tem que fazer porque tem que fazer, não precisa gostar. Que nem comer alface, né? Exatamente. Que nem comer alface, tem que fazer. Não tem que gostar. Então, fazer esses movimentos básicos já ajudam muito a dar um ânimo para a pessoa, né? Equilibra todo o sistema químico do nosso corpo e isso faz com que a gente se sinta melhor mesmo. Do ponto de vista de autoconhecimento, é importante se observar. Sempre. Estar atento, é como se acordasse de manhã, eu vou ligar um botãozinho assim, da autoobservação e prestar atenção no que acontece dentro de mim, nos meus comportamentos, nas minhas relações ao longo do dia. Isso já traz muito conteúdo pra gente se questionar e perceber coisas que às vezes a gente não estava percebendo porque tá o tempo todo nesse automático, né? Então é muito importante esse processo de autoobservação. Para as empresas, vamos lá, o convite é justamente a gente olhar para a saúde mental de forma preventiva. A gente não precisa esperar uma pessoa adoecer para que a gente vá prestar algum tipo de auxílio para essa pessoa. O que a gente pode fazer para que as pessoas não adoeçam?
Saúde mental, ela é sim um pilar estratégico de todos os negócios, porque sem pessoas não tem negócio nenhum. Então, quanto mais cedo a gente começar a cuidar das pessoas, a gente olhar para a saúde mental como um investimento, melhor vai ser a cultura da nossa empresa e mais longeva e próspera ela será também. Maravilhoso. Excelente. Lídia, eu quero te agradecer, porque esse momento de reflexão, de bate-papo, ele é fundamental para uma profissão que está sendo tão abalada emocionalmente por vários aspectos, né? Eu sou médica veterinária desde a infância, que eu digo, né? Eu cresci com esse sonho, realizei o sonho em profissão, e eu sei que, assim como eu, muitos colegas seguiram esse rumo. Então, é o que eu digo, quem faz medicina veterinária faz por paixão, por amor, né? Então, a gente ama a nossa profissão e nada mais justo do que a gente estar bem emocionalmente, fisicamente, para a gente cuidar desses seres que a gente ama tanto, né? Então, muito obrigada por esses momentos de reflexão, cuidar da nossa saúde mental. Ela é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física. E quando a gente está bem com a gente está bem com a nossa saúde mental, a gente prospera muito mais, não só profissionalmente, mas em todo o âmbito da vida, né? Então, obrigada por essas informações sobre autoconhecimento, sobre cuidado, sobre saúde mental, sobre o que fazer para melhorar o nosso dia a dia, e obrigada também por colocar aqui a importância dessa nova normativa, que é para cuidar de quem ajuda a cuidar do nosso negócio, né? E dos nossos animais. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui conosco, mas eu gostaria também de falar para alguém que esteja nos assistindo, nem que seja uma pessoa, mas se você estiver se sentindo muito só, lembre que você não está sozinho, você veio nesse mundo com um propósito, e se você está confuso para encontrar ele, busque ajuda. A Lídia, ela tem também o Instagram, você pode estar entrando em contato com ela. Ela também tem uma linha de escuta, né, como ela falou aqui, e ela não só trabalha com a parte de empresa, ela trabalha com pessoas, com você que esteja precisando. E se você também quiser ajuda, pode entrar em contato conosco, a gente pode direcionar para profissionais, porque a gente conhece bastante pessoas, já vieram no podcast bastante psicólogos, psicólogas, a gente já teve aqui conosco 3 psicólogas, então a gente consegue direcionar você para esses canais. E se você precisa de um direcionamento também de carreira, o que a gente puder instruir vocês podem mandar um direct pra gente, porque a gente vai estar ajudando, direcionando. Esse é um propósito do podcast. E é uma honra ter profissionais assim para esclarecer essas dúvidas, para a gente estar levando essas informações de qualidade, informações que realmente fazem sentido para a vida de quem está assistindo e poder plantar uma sementinha e ali transformar e a pessoa viver de forma mais próspera, como a gente vem falando. E conversem, né? Não guardem para vocês as dores de vocês. Conversem. Se vocês não têm com quem conversar, manda mensagem pra gente, que eu e a Larissa a gente conversa, a gente anima. Psicologia reversa, mano. Gente, mas é verdade. Mas a gente direciona pro profissional. As pessoas, elas só querem falar. E elas não se sentem à vontade porque elas acham que elas estão incomodando. Não tá incomodando. Gente, não incomoda. É o mundo virtual, né? Digo mais. Às vezes a ajuda tá onde a gente menos espera. Você quer saber como é que você puxa papo com a minha amiga aqui? Manda um meme pra ela. Aí você puxa o papo com ela, entendeu? Você pega e manda um meme. Eu sou a maior trocadora de memes na internet. Exatamente, manda um meme pra ela, aí você troca, oi, tudo bem? Aí ali você já conversa. Mas pelo menos a gente faz rir. Exatamente, e a gente direciona também. E é isso aí, pessoal. Infelizmente já vai terminar, vai ter o próximo episódio, é só vocês mandarem muitas dúvidas. E esse é mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Até a próxima!